Fala galera, beleza? Hoje a gente tá aqui com mais um podcast. Esse é o nosso 20º podcast com eu, Daniel Aguiar, e meu colega aqui, co-host, grande Porim, animador de personagem, é isso. Felipe Ori. É isso aí, cara. Aí sim. É isso aí, Bom, mano. E pessoal, sejam bem-vindos aí mais um episódio aí, né? Brigadão aí. sejam por bem-vindos, todos muito obrigado estarem pela acompanhando. fidelidade de Boa. alguns internautas. É. Cara, é sério, mano. Eu recebi uma mensagem essa semana e eu fiquei muito feliz, porque a galera assiste os episódios e às vezes não comenta, né? E falou assim, pô, será que... Pô, tem uma galera assistindo aqui e não tem ninguém comentando, a gente pensa até que é bot que tá assistindo. Parece que tá falando um vazio, né? O engajamento da galera que acompanha e que comenta é bem, tipo, desproporcional, né? Então, né? Mas, E aí eu recebi essa mensagem essa semana e falei bem assim, pô, sempre tô acompanhando vocês, cara. Eu falei assim, pô, legal, cara. Legal, então, pelo menos a gente legal, já tem hein? uma Aí sim. pessoa que fidelizou, né? Pô, isso aí é tem da que comentar, hora, né? Tem que comentar. mano, é isso aí. Então, agradecemos aí a todo Agradecemos mundo que tá vocês assistindo. que estão assistindo a gente. E E também a gente vai agradecer também aos convidados de hoje, que é os 8 Olhos, né? Que é o Pedro Fernandes e o Christopher Rocha, cara. Palmas pra eles aí, ó. Opa. Valeu. Prazerzaço aí. Muito obrigado pelo conhecer convite, vocês gente. pessoalmente aí. Eu já demais. conheci o trabalho de vocês, assim, que eu até tava comentando, já paramos um trabalho juntos aí, Pode sem saber, sem né? saber, Sem saber, sem né? se conhecer, assim. Eu tinha conhecido vocês pelo Felipe Consone, né? Foi o projeto lá que a gente participou junto. Pô, muito E bom. desde ali eu vi os trabalhos de vocês, assim. E, tipo, eu já achei bacana até o próprio nome que vocês usam, que é 8 Olhos, né? Uhum. Aí eu pensei, pô, esses caras nome deve ser de porque os piada- dois usam piada. óculos, né? Aquela piadinha de... Mas esse 8 É. Olhos aí eu já imagino por quê, né? Tá na cara, né? Tá na cara, né, cara? Que engraçado. Mas, mas vocês sempre usaram óculos ou não? Desde os 6 Cara, anos. é. 6 anos. Caramba, Acho que cara. Desde ali, primeira série, né? Geralmente o professor já percebe, né? Que você tá espremendo fala assim, o olho pô, demais ali. Deu óculos. Já tive teve uma fase que eu usava mais lente, né? Porque eu, enfim, pratico esportes e tal. E aí, mas sempre de óculos. Não... Eu também não Muito consigo difícil. me reconhecer sem óculos. É tipo o negócio do Clark Kent, é verdadeiro. É verdade, né? Caramba, mano. Eu me vejo no espelho sem óculos. Quem é essa pessoa? Até pra outras pessoas também, pessoas que eu conheço que eu só tô acostumado a ver de óculos, quando a pessoa tira o é óculos. muito diferente, estranho. né? É bizarro, assim. Cara, no meu caso, eu comecei a usar óculos depois que eu fiquei adulto, né? Uhum. E eu tava lá... A tela do After já te fez Eu mal, tava... né? É isso, cara. Eu tava lá fazendo as minhas animações. E aí eu comecei a ver um glowzinho. Comecei a ver um... Não coloquei esse efeito aqui, né? duplicado. Eu falei assim, tem alguma coisa estranha, cara. E pra mim tava normal. Aí depois que eu fiz o exame e tudo, eu coloquei o óculos, eu falei assim, cara, nossa, mano. É assim que é o mundo, né? Assim que é o mundo, exatamente. Mas é bem isso. Cara, então, como que surgiu essa ideia de vocês aí? Vocês se conhecem já há muito tempo, assim? Como que surgiu a 8 Olhos? E fala pra gente também como é que é o trabalho de vocês, assim. Uma dúvida que eu tenho é, tipo, vocês trabalham como estúdios, vocês são freelancers, e no trabalho que vocês fazem mais animações ou ilustrações? Como é que funciona o trabalho Vamos de por vocês partes, aí? né? Por parte, explica aí. A gente se conheceu em 2018 num estúdio de animação que atende bastante publicidade em São Paulo, que é a Piloto. Legal. Era uma época que a gente fazia muito freela nas produtoras mesmo, de ir até lá, ficar. Eu já estava freela fazia acho que uns 4 anos, talvez, 3, 4 anos. E aí eu estava lá e entrou um projeto novo que ia precisar de 2 pessoas para tocar. E era um projeto que tinha bastante coisa de personagem, bastante coisa de comp. E aí o nosso coordenador da época, que era o Rafael Bose, chamou mais uma pessoa, e essa pessoa era o Cris. Então a gente se conheceu num projeto que demandava essas 2 pessoas. E aí a gente tocou o projeto, se deu super bem, era um filme bem de ilustração um pouquinho mais flat, tinha bastante noise e tal. Um pouquinho de textura, né? Bastante textura. E aí a gente se deu bem nessa de trampar junto. E aí eu tava fechando todo mês ficar lá na Piloto.
E aí o Cris acabou fazendo a mesma coisa e ficando por lá, e esse foi assim que a gente se conheceu. E de logo que a gente se conheceu, a gente já trabalhou nesse formato de dupla, que já era bem complementar, né? Nós dois animando, mas cada um com suas especialidades um pouco mais. E aí, um pouco tempo depois, acho que no ano seguinte, a gente... Não, no final daquele mesmo ano, eu estava na Dirt, que é o estúdio onde a gente trabalha hoje. E aí precisava de um projeto para bastante gente, assim, indiquei o Cris, ele veio junto com mais uma galera, um monte de amigos, assim. E aí a gente conviveu por mais um tempo de novo, né? E aí foi nessa época que a gente começou a falar, putz, acho que a gente podia... Tem uma sinergia aí, Juntar né? forças tem uma aí, né? sinergia, vamos juntar, fazer a fusão do animal. Mas tem algo que a gente pode fazer juntos aí, legal, porque a gente voltava de ônibus, a gente morava mais ou menos na mesma direção. Então a gente voltava conversando sobre o trabalho, animação. O trabalho que vocês faziam não era remoto? Era fixo? Não, Né? cara, isso a gente tá falando de 2018. Caramba, era olha, pré-pandemia, eu tava assim. imaginando que era remoto. Remoto, né? Né? E não assim, que- o que eu sei da piloto, né? Não, isso já na Dirt. Isso Ah, isso aí na esse Dirt último era... foi na Dirt. Ah, tá. Esse Aí, último quando que era na foi na piloto Dirt. ainda era remoto? Então, Não, era Era Pre- local. presencial também, é. saquei, Assim, cara. não que não tinha, né, também esse formato remoto, acontecia, mas rolava muito de produtoras separarem, né, um espaço, chamar a galera de motion, de animação, enfim, tradicional, outros profissionais e tocar o projeto ali, né, presencial, conversar com o diretor direto. E era até um formato que eu curtia bastante, assim, porque pra mim sempre foi mais interessante, tipo, trocar uma ideia ali e resolver as coisas muito mais rápido, assim, do que no remoto. Hoje a gente trocaria o presencial pelo remoto? Não. Jamais. Boa pergunta. Full remoto. Mas foi muito importante pra gente construir, acho que tanto conhecimento quanto relacionamentos com outros colegas motions, com diretores, com artistas das mais diversas áreas que estão dentro da animação. A gente conheceu pessoalmente, trampando em estúdios. E isso foi muito formador pra gente, assim, foi bem importante. Entendi. Não fica Bacana, limitado cara. apenas ao estúdio, né? O escritório. Exato. Você compartilha outras coisas, né, você vai criando, acho que esse laço com outros Querendo ou não, profissionais, assim, que é muito mais, eu acho que até mais fácil do que no remoto, assim. Acho que cada um tem seu jeito, né, mas eu acho que a gente tem gente que, assim, da época da piloto, que a gente troca ideia até hoje, tem grupo de zap, sabe? Então é uma coisa que acaba virando até uma amizade, né? Não é só ali de, somos colegas, né? Trabalho, né? É uma amizade mesmo, né? Você vai criando um laço. E eu acho que o presencial tinha muito essa força, assim, era mais presente mesmo, né? E eu acho que um ponto que o Pedro comentou também, né? Nessa trajetória, sempre foi muito nesse formato, assim, de o Cris pegava os freelas que era mais de personagem, ele pegava mais de comp. Então, Quando essa a gente relação era freela separado ainda, né? Sim. quando era freela separado. Então sempre foi muito essa combinação, assim, porque não que eu não pegasse comp, mas eu não gosto muito. Também não curto ficar batendo keyframe no personagem no after. Saquei, eu gosto de animar, então- mas de outro jeito. Então que, mesmo a gente não sabendo ainda que ia formar uma dupla, nos freelas a gente foi meio que Se complementando ali. se complementando. Cara, eu entendo perfeitamente isso aí, cara. Porque, assim, embora... E também Felipe sabe também, né? Você já deve ter vivenciado essa experiência assim, mas quando você tá envolvido com um projeto lá, é muito mais confortável você ficar apenas na posição do que você, tipo assim, executar duas posições ao mesmo tempo. É um rolê Exato, estressante, né? Sim, bem pra puxado, caramba, mano. bem puxado. É mais exigente. Tipo, você pega... eu faço muito personagem, né? Mas, tipo, tem coisas de composição mesmo, assim, que eu faço, eu tenho que fazer, mas, tipo, se tiver alguém fazendo aquilo pra mim, é muito melhor, né? Se eu Sim, só sim, focar nos exato. personagens Você ali... deixa ali o cara na composição e você foca em fazer com que depois a animação de junta, personagem né? fique ainda melhor, né? Exato. Exato. Cara, Eu também concordo então... com isso, Foi cara. bem a partir disso que a gente se juntou, porque a gente percebeu que era um trabalho bem complementar e a gente tinha também, acho que algumas inquietações sobre a animação no geral, sabe? A gente curtia bastante o assunto, não só... A gente nunca foi muito limitado só à questão do motion, né? De tipo, é só esse recorte de linguagem da animação, mas era o que tinha mais demanda ali na época.
E aí, essas nossas inquietações de, pô, como que será que a gente pode melhorar em linguagem? Como será que a gente pode melhorar em posicionamento? Não pensando só em negócio, mas até de um lado meio artístico, assim, sabe? De se juntar e entender como questão de não trabalhar sozinho, não só como dupla, mas trabalhar em comunidade, trabalhar aproveitando o talento melhor que cada um tem. E aí esses assuntos foram meio que juntando a gente. E aí, na primeira semana de 2019, a gente falou, não, então é isso, vamos fazer uma dupla. A gente, a partir de agora, pega todos os trabalhos juntos. Então, o que vier pra mim veio pra você junto, e o que vier pra você veio pra mim junto. E a gente divide meio a meio, tanto o trampo quanto o pagamento. E aí foi quando a gente começou a se apresentar assim para as produtoras. Então, a gente tinha uma rotatividade interessante entre produtoras. De estar sempre sendo chamado e sempre indo para trabalhar. Só que quando a gente virou essa chave, a gente começou a falar com os producers, né? Mudei um pouco o meu esquema de trabalho, agora eu trabalho só com o Cris. Ou o Cris falava, agora eu trabalho só com o Pedro. Só que a gente tinha um pouco de receio de como isso seria recebido, mas no final das contas, a maioria dos producers ficava muito feliz de saber isso, porque geralmente precisava montar equipes com mais de uma pessoa e trazer duas pessoas que já têm uma sinergia. Era muito bom pra elas, porque era tipo, joguei uma pedra, peguei duas coisas aqui e já era. Entendi, Exato. perfeito, cara. Funciona Eles melhor, não iam né? eles não iam ter o trabalho, tipo, de procurar o outro, se encontrasse um de vocês dois, né? E às vezes, né, quando você acontece, né, a gente pode até entrar mais pra frente, que eu acho que envolve um pouco essa nossa outra posição de direção também agora, mas quando você monta uma equipe, você não sabe, né, certo, se vai dar certo aquela combinação com aquela equipe. Mas se você já tem um conhecimento, Pessoas né? entrosadas, Pessoas né? que já estão ali, flui muito melhor, né? Então, no nosso caso era bem isso, assim, vinha tem que resolver tal demanda, assim, beleza, manda pra mim e pro Pedro, a gente resolve. A gente meio que já ia se conversando, e o presencial acaba ajudando muito nisso, né, também. A gente chegava ali no canto, Pedro, tem essa comp, tem esse personagem, ou tem, enfim, essa animação, essa aqui, como que a gente faz? Vai trocando ideia e não precisa, né? Você vir. Às vezes a gente acabava já resolvendo um pouquinho essa divisão, assim. A demanda vinha completa pra gente, a gente se dividia. Porque a gente meio que sabia, tipo, putz, eu gasto tanto tempo nisso, você gasta tanto tempo nisso. Beleza, não adianta eu quebrar a cabeça nessa outra parte que eu vou gastar uma Mais cota tempo aqui do que alguém que já e faz. não vou me entregar, né? Então rolava isso. Então, quando o Oito Olhos surgiu e vocês eram contratados, já tinha passado dessa época de ser fixo? Ou vocês ia ser. Ou vocês eram contratados. Como freelas para produtoras, geralmente para resolver ou um projeto ou fechava uma demanda de um mês, assim. Aí vocês dois se deslocavam de sua casa para ir pro local fazer. Legal. Outros tempos. Caramba, mano. Que rolê, hein? É um rolê bem diferente do que eu já vi, cara. Sim, verdade, sim. né? Outra rotina. Teve um período onde a gente tava com alguns trampos que não eram com produtoras, e aí era mais direto com o cliente, alguma coisa assim. E aí a gente também chegou um período até alugar uma salinha num coworking. Verdade. A gente ficou uns meses num coworking lá no Ipiranga. E aí foi um período bem legal da gente também experimentar coisas junto, tá ali diariamente os dois juntos fazendo coisas, independente de se tinha trampo ou não, a gente tava lá todos os dias. E foi bem um divisor de águas, assim, pra gente conseguir começar a criar uma identidade como dupla, porque você tá juntando duas pessoas que têm bagagens diferentes, que têm vivências diferentes, formações diferentes. E por mais que já tivesse azeitado e dando certo, a gente estava nessa busca de formar uma identidade própria, de conseguir entender o que a gente ia fazer, o que a gente não ia fazer. Então, no dia 1, na nossa conversa lá no dia 1, a gente sentou e falou, a gente não é um estúdio, a gente não é uma produtora. Isso, assim, com essas palavras mesmo, de tipo, sabendo que não era, porque a gente tinha esse interesse de ser uma dupla independente, né, de qualquer coisa, e com uma aspiração de migrar para direção. Assim, era uma aspiração bem distante, que acabou se concretizando muito mais cedo do que a gente imaginava, mas que era uma coisa desde o dia 1, assim. Tipo, não somos uma produtora, a gente vai atender demandas de
produtoras que já têm esse know-how, porque, querendo ou não, a gente tem essa coisa do freela, né? E o freela usa, sei lá, quantos mil chapéus de posições diferentes que você tem que ocupar, inclusive a do comercial, inclusive a do financeiro, inclusive a de uma série de coisas. E a gente queria focar na parte criativa, a gente não queria focar em ser comercial. A gente não queria focar em vender projeto, a gente queria focar em desenvolver melhor linguagem e desenvolver melhor a questão criativa mesmo, e fazer projetos melhores, mas não necessariamente vender projetos melhores, ou não necessariamente administrar projetos melhores. E era uma escolha, não que alguém que escolhe assumir tudo, escolhe ser um estúdio de uma ou de duas pessoas, seja uma coisa... É claro, é uma coisa muito de perfil, muito de... Exato, de cada pessoa. E aí foi uma escolha bem deliberada, assim, vamos fazer isso, não vamos fazer isso. Exato. Eu acho que esse ponto da identidade, assim, é uma coisa que a gente sempre buscou, porque, querendo ou não, quando você trabalha freelas, assim, em produtoras, às vezes você entra num modo um pouco mais de execução mesmo, né, a parte criativa, lógico, tem ali, mas, querendo ou não, algumas coisas né, a concepção da ideia mesmo, enfim, essa parte de identidade sua, às vezes é moldado pelos trabalhos que você pega, né? Então, a pessoa começa a ficar, enfim, reconhecida por tal estilo, porque ela pega direto aqueles tipos de trabalhos, ou dentro de uma produtora, né? Então, esse modo que a gente entrou, até de pegar um escritório e compartilhar mais tempo juntos, ajudou muito nisso, de a gente realmente conhecer um pouco o gosto de cada um e, putz, vamos tentar mirar mais pra cá, né? Porque às vezes aparecem projetos de diversos estilos, né? E eu acho que a gente foi tentando encontrar esse espaço de, eu acho que esse aqui não é muito a nossa pegada, assim. Por mais que dava pra fazer, a gente também entendia, mas eu acho que não tem muito a ver com a gente, então... Mas também pegamos muito cartelado. Sim. Nessa época de começo não de tem, tudo. os boletos, eles não escolhem. Vêm, né? Eles não param. Eles não param. Exato. Cara, você falou aí da direção de arte, que vocês queriam brigar um pouco mais pra direção de arte, e isso aí aconteceu mais cedo do que vocês imaginavam. Essa parada da direção de arte foi uma coisa assim, vocês já sabem. O que vocês fizeram primeiro, assim? Vocês aprenderam a animar primeiro, ou vocês já sabiam ilustrar? Tá. Não era sobre direção de arte, era sobre direção criativa. Direção criativa. Mas a gente vem de... Eu vou falar um pouco do meu background, você pode falar do seu depois, mas a minha formação de graduação é rádio e TV, então eu estudei audiovisual. Legal. Foquei muito na época em direção de fotografia, estudei bastante direção de fotografia. Mas a minha formação pessoal também estava muito permeada pelo desenho, assim, desde criança. Nunca parei de desenhar, por mais que eu não seja ilustrador, nunca tenha realmente focado nisso. Até hoje, alguma coisa por dia sempre sai, assim, do caderno, de anotar alguma coisa e tá sempre rabiscando. Isso é um hábito desde criança. Então, isso acaba vindo junto um pouco. Estudei um pouquinho de ilustração, fiz alguns módulos lá na Quanta, fiz um curso do Hiro Kawahara, que é um ilustrador brasileiro muito maneiro. Isso já faz bastante tempo. E também em casa. Meu pai, a formação dele é de publicidade, mas ele sempre trabalhou com design gráfico. E aí, estava sempre curiando o que ele estava fazendo. E aí aprendi muita coisa desde muito cedo, em casa, ou até em projetos que meu pai fazia, não só do trabalho, mas projetos que ele fazia na igreja. Eu cresci numa igreja lá no interior, onde a gente fazia muita coisa muito legal, muito criativa mesmo, não era uma coisa só fechadinha, e assim, de instalação de coisas grandes, assim, sabe? De fazer posters enormes de tecido, fazer... Desenho mesmo. Boneco de fantoche, mas, assim, bem feito mesmo, que é tipo coisa de Muppets, assim, sabe? É uma coisa muito que veio de coisas do meu pai, assim. Então, essa área criativa sempre teve permeando muito. Então, o jeito de contar histórias, jeito de desenhar... Eu até falei pro Chris esses dias que eu encontrei um
um site que tinha todas as revistas Recreio de Verdade. 2000 a 2011. Um achado, hein? E eu era muito criança da revista Recreio, assim, 100%, de passar o dia inteiro com a revista na mão e lendo as coisas a semana inteira, cada semana que ia chegando. E era uma revista que também era muito rica em ilustração. Tinha ilustradores brasileiros fantásticos ali, que moldaram muito aquela época ali dos anos 2000. E acho que foi uma coisa tanto da minha formação criativa, a própria revista Recreio, quanto da minha início de percepção de ilustração, de que existem ilustradores diferentes. Enfim, resumi bastante mesmo. Mas é meio que daí que vem um pouco dessa coisa de querer contar histórias misturando muitas linguagens, né? Porque a animação é meio que isso, né? Você junta muitas disciplinas numa coisa só, e talvez seja uma das disciplinas que mais junta coisas, né? Exato. É. Eu acho que o meu repertório, assim, meu background e essa minha relação com a área, né? Eu também tive um pouco dessa influência do meu pai, sempre trabalhou em gráfica, e então frequentemente vinham revistas, né? E ele fazia um trabalho de retoque, de tratamento, de revista. Então, assim, o computador sempre teve lá em casa, né? Por mais que às vezes não deixava mexer muito. Mas O Photoshop 5.5 instalado. aquele Photoshop maravilhoso. Tinha um CC no começo. Então. Não tinha. Não tinha. Não. Era antes Mas- de ter, Era assim. Era antes antes Nossa, ainda? muito Caraca. Era antes do CS, era antes do... Nossa. antes de muita E o CS coisa, é velho pra assim. caramba, né? rapaz. Mas enfim, né? Eu tava ali rodeado de muita revista, assim, criativa mesmo. Então, acho que, querendo ou não, foi uma influência para mim, mas fui entender realmente, eu acho que a partir da faculdade, né? Que eu fui fazer design digital. Numa intenção, assim, não tinham essa intenção de trabalhar com animação, assim, né? Não era... Na verdade, eu queria trabalhar com design no geral. A animação pra mim também surgiu bem depois. Um pouco depois. E assim como o curso do Pedro, também tinha uma disciplina no curso de design digital, porque ele era um curso muito voltado para programação e web, assim, então aplicativos e afins. E tinha uma disciplina era audiovisual também, abranjava, né, tudo, e tinha um pouco de motion. E também no segundo, mas onde eu acho que eu peguei mais essa coisa da animação foi no segundo semestre, onde eu fiz um estágio no escritório de design aqui em São Paulo. E aí tinham 2 sócios. Um dos sócios ele era muito mais voltado para a identidade visual, então tinha uma bagagem muito mais do design gráfico. E o outro sócio ele era motion, então já tinha muita experiência como freelancer. Então eu acabei me encantando um pouco mais com a animação por conta dele. Então ele que me ensinou, assim. Então, assim, meu estágio foi um estágio que às vezes não é todo mundo que tem essa mesma experiência, assim, mas foi uma experiência muito boa, porque eu tive, assim, foi um mês que o meu trabalho era todo dia fazer um tutorial de After, assim. O meu sócio o sócio da empresa, né? Ele tinha feito tipo uma agendinha, assim. Você tem 30 dias e 30 tutoriais. E aí você faz um tutorial, faz o tutorial e depois faz um projetinho, alguma coisa com esse tutorial. Então ele fez esse período de um mês comigo, aprendendo After, enfim. E aí foi onde a gente começa a descobrir várias coisas, né? Video Copilot, né? Enfim, a magia dos plugins, After, né? Abre assim. E aí eu fui me encantando mais com a animação e fui evoluindo, assim, fui vendo mais coisas. Eu também era muito, na faculdade, era muito da época da Pixel Show, né? Que era um outro evento, a Zup, né? A revista Zup. Então, assim, eu tava sendo bombardeado, né? Com coisas. E a animação sempre foi a que me chamou mais atenção. E aí eu trampei nesse lugar fixo, né? Era estagiário, comecei... Aí depois fui virando design júnior, diretor, enfim. Era um escritório menor, né? Então, essas etapas acabava pulando um pouco mais rápido, né? Você tinha que resolver muita coisa sozinho, assim, né? Faz essa ilustra, anima, então é um outro formato, né? Mas foi muito legal para minha formação. E aí eu decidi virar freela, né? Que fazia mais sentido para mim. Eu queria descobrir coisas novas, queria conversar com outras pessoas também sobre a área. E aí foi nesse período que eu também conheci o Pedro, até porque esse período da piloto foi quase os meus primeiros freelas, assim. Eu não tinha muita noção de como que era o mercado, assim. Putz, o que eu preciso fazer como freela?
E até a piloto foi um caso, assim, porque quando eu gerei essa chave do Freela, eu fiz uma planilha no Excel com 1.000 produtoras, assim, Tô louco. de São Paulo, de todo o Com os estado do e-mails, Brasil, tudo. todos os e-mails, assim, do lado. E aí eu mandava meu portfólio e assim, meu primeiro reel era só projeto pessoal, assim. Era só anima Eu que lembro eu quando gostava eu vi de... seu rio nessa É. época. E aí eu Falou, mandei- A gente vai chamar esse mano aqui, foi da hora. Exato. Então, assim, mandei pra todos os 1.000, nem sei, o Gmail deve ter me colocado como spam ali. Mas eu falei, alguém vai alguém ver isso aí. chamar, né? E aí a piloto chamou, eu lembro de ficar bem, assim, meio em choque mesmo, porque quando eu, enfim, eu fazia meio que tudo no escritório, né? Então, quando eu vi os trampos no caso da piloto, eu ficava, caraca, mano. O que eu vou fazer aqui, né? Tipo, porque tinha animação disso, daquilo. E aí foi na piloto que eu também tive, eu acho que uma formação um pouco melhor e é uma percepção melhor de que, pô, você vai focar em personagem. Tem outra pessoa pra fazer isso, tem outra pessoa para fazer isso. Era eu acho que tinha um espaço um pouco maior, então colocava mais gente na equipe. E aí sim que eu fui percebendo, né? Pô, eu acho que eu não preciso saber de tudo. Eu posso focar em alguma coisa porque tem mais pessoas na equipe, a gente pode ir. Então, acho que foi mais ou menos essa trajetória, assim. E aí conheci o Saquei, Pedro cara. e tal. E você sabe ilustrar também? Cara, eu... Eles desenham benzão. É, mano? O Pedro desenha melhor, tá? Ele tá escondendo as aquarelas aí no caderninho dele. Mas eu desenho também, sempre vira e mexe, a gente rabisca. Eu Legal. acho que essa parte inclusive, nossa, da identidade também ajudou muito a gente a, pô, vamos voltar a desenhar, né? Porque, assim, é um hábito que a gente tinha, às vezes, também com criança, né? Como criança, assim, Saquei. eu sempre desenhei. Fui meio que perdendo um pouco, às vezes, durante a faculdade, mas eu sempre fui o cara do grupo que cuidava da parte visual, né? Então, eu sempre gostei muito de desenhar e olhar muita coisa, muita referência. Interferência. E eu arrisco, assim, fazer. Eu tenho um estilo mais... Gosto de um estilo um pouco mais geométrico, uma coisa mais... uns personagens mais minimalistas, né? Mas eu tenho Mais cada cara vez de mais... Illustrator do que Photoshop, tipo... Não necessariamente. Não necessariamente, mais assim, na mas forma eu do acho que Ah, uma assim, eu gosto de personagens mais sintetizados, assim, né? Que não tem uma anatomia humana, uma coisa muito realista, sei. pro realismo, sabe? sim. Então eu gosto bastante, tem, enfim, muitos artistas que eu sigo e me inspiro, assim, gosto muito. Aham. Por exemplo, Nicolas Menard, né? Que é um cara que eu admiro bastante, assim. Mas todos nessa escola, né? De estilo de personagem eu gosto bastante. Inclusive tem um projeto que a gente arriscou já na direção, né? Depois a gente pode entrar um pouco mais de portfólio, Aham. assim, que foi uma experiência muito legal, porque a gente desenhou os personagens e o cliente aprovou os nossos personagens, então a gente, pô, dá pra gente rabiscar também aqui, né? Tem espaço, a gente não precisa sempre, às vezes, depender de um ilustrador, depender de que a gente consegue imprimir o nosso estilo aqui também. Então eu gosto, sim, curto desenhar, sempre faço... é um hábito que eu tenho, mesmo que o desenho não seja uma intenção de virar algo final, mas eu gosto de desenhar porque pra mim é mais fácil até entender movimento mesmo, de, putz, quero fazer tal movimento com um personagem, eu quero fazer tal movimento com uma esfera, eu preciso desenhar antes do que abrir o after, assim, que senão eu travo ali no after. Não, vai ser assim, vai virar aqui, vai virar ali, e aí dá certo, sabe? Então é mais ou menos isso. Saquei, Interessante, cara. Cara, o Pedro falou aí falou da igreja e tudo mais. Cara, você me desbloqueou uma memória e provavelmente eu não vou ter outra oportunidade de falar isso aqui, mas eu lembro que na igreja onde eu frequentava, atrás do recipiente do batismo, tinha uma cachoeirazinha assim, ó, com umas pedras e tudo mais. E, tipo, na igreja sempre teve também esse rolê deles colocarem umas árvores e tudo mais, né? Querendo ou não, nasceram alguns artistas por isso aí, né? Com Provavelmente. certeza. Se a gente pensar na história, acho que das religiões no Da geral, religião, né? cara. Verdade. a- Michelangelo, É, um exemplo, Com né? certeza, Ele, com certeza. ele pintou na catedral lá o juízo final. né? Aquela época toda, cara a nem muito maioria famoso, dos né? artistas Imagina. eram bancados por mecenas que queriam colocar as coisas nas igrejas e tal. Mas a arte sempre teve uma ligação com tudo aquilo que é mais difícil de ser explicado ou exprimido, assim, de alguma forma, em todas as religiões desde o início. Então, grandes movimentos artísticos ou muitos artistas importantes, não só
do centro europeu, mas se você pega aqui na América Latina o tanto de esculturas, o tanto de coisas que você vê de representações religiosas que eram importantes para eles aqui, na Ásia, no caso da Europa, foi muito forte com o cristianismo, mas sempre teve uma ligação grande mesmo. E acho que foi um caminho da arte, assim, não só... um caminho real, que real. a arte sempre esteve muito ligada a essas coisas que são mais difíceis de explicar. Não só a religião, não mas... necessariamente apenas no cristianismo, né? Exatamente. Sim, todos Os paus maias que deixaram aquelas pedras lá. Né? Exato, Que a gente até hoje não sabe. sempre... Eu Tem acho que arte em todo quanto tipo de civilização totalmente diferente uma da outra, assim, Sim, que não sempre teve foi uma- contato E acho nenhuma que, com a outra. especialmente nessas coisas onde a cultura e a história oral são muito importantes, você conta a história de geração em geração, isso de tudo, né? Quando ainda não existia um registro tão fácil, ou quando as pessoas ainda não eram alfabetizadas no geral, né? Era uma coisa muito da elite. Então, você contar as histórias que eram contadas no boca a boca através de imagens ajudava muito as pessoas a conseguirem compreender conceitos, a compreender valores, a compreender até a questão da sensação mesmo da história, né? Então, acho que tem muito a ver com isso também. Legal. Eu acho que você pegar, assim, de história de arte, né? A arte sempre teve esse papel mesmo, né? De ser meio expressão, que uma expressão e eu acho que também até uma certa tradução daquele momento que ela tá, né? Exato. Então, às vezes, acontece muito, né? De que você tá, às vezes, estudando história da arte, aí, às vezes a pessoa vê um movimento que ela não se identifica muito, mas é porque, né, às vezes aquele movimento ele estava muito relacionado àquele momento ali da história, né? Então, enfim, Exato, você tem diversas exato. vanguardas, né? Artísticas, assim, tem coisa que construtivismo, não- russismo, musical né? também. Não tem Enfim, nem explicação, algumas coisas. exato, Tem- e não só nas pinturas, né? se Mas perde outras o contexto manifestações. para né? muita coisa, né? Se você pegar daqui, sei lá, 100 anos, botar alguém para ver os memes que a gente Que a gente troca vê hoje não faz nem Exato, sentido, tem né? não contexto. faz. E aí, sem contexto, as coisas se deslocam muito. Enfim, Sim. É. E nem Não, muitos o anos, meme, tá, né? gente? O meme, na verdade, eu acho que uns 3 dias já esqueceu, Exato. né? E assim, não é nem uma coisa de muitos anos, né? Sei lá, eu sou pai também, né? Eu tenho uma filha de 9 anos e, assim, tem meme que ela já não... Pô, nada a ver, pai, sabe? Então, às vezes você não precisa nem ter uma distância tão grande pra já... tem um choque até- geracional. até por, né, as mídias hoje ser uma coisa mais acelerada, né? Acho que Verdade, essa cara. percepção de, putz, isso aqui não tem nada a ver mais, é muito rápido, né? Ela dissolve muito... Exato. rápido. E assim, você falando assim desses choques de gerações, uma coisa que você falou aí, cara, que é eu já ouvi falar dessa revista, eu não me recordo agora. É Recreativo, né? Nossa, tá me fazendo sentir realmente um senhor. Cara, eu já ouvi falar ela, só que eu eu tive Revista mais Recreio. A Recreio? Recreio. Ah, Recreio eu tinha Já ouvi também. falar. Eu tive mais contato com a Abril, né? Então, a Abril era editora da revista Recreio. A Abril era a editora da revista Recreio. A Abril era a maior Entendi. editora daqui do Brasil em quantidade de publicações e tal. E eles tinham praticamente todas as revistas. Eles ainda têm muitas revistas, né? Aham. Então, sei lá, tudo que a gente tinha de que estava na prateleira mais visível na banca, provavelmente era deles. Isso aqui. E a Recreio era uma revista que eles tinham para o público infantil, que era uma revista de variedades. E aí ela tinha desde curiosidades, assuntos que tinham a ver com a questão do currículo escolar de crianças daquela idade mais ou menos, coisas de cultura popular, tanto brasileira quanto internacional, Completíssimo. Né? Pra formação, assim, de criança era... desde incrível. coisas para você fazer com as mãos, experiência de ciência, Era bem ou Bom então truque de mágica, dobrador, tipo, tinha todas as coisas que e você tinha umas imaginar. edições especiais também, né? Que vinham um a mais ali, né? Vinha algum kitzinho, alguma coisa assim. Era bem legal. Da também. hora. E você falou do choque de gerações. Pra mim é uma pena que
os futuros jovens não vão ter esse contato com as cara, revistas isso mais, é- né? Pelo que você tá contando, você também não tem. Então hoje Eu também já não comecei tive. a ter uma transição já, né? Eu não tive, mas eu tava fazendo outras coisas, Quantos assim, que anos não vocês era têm? estar mexendo no celular vendo besteira também. Cara, eu né? tenho tava... 27. Ah, Não mas é possível. Tá, Você tem Eu quantos tenho anos? 29, não é tão Ah, diferente. então não é tão É. diferente, É, cara. eu tenho 26, fazer Mas 27. eu- às vezes é o contato mesmo. É, Às vezes você talvez consumia outro tipo, né, de de conteúdo, revista. né? Eu acho que até isso, tipo, eu acho que não é que a nova Playboy. geração não vai ter recreio, mas enfim, a nova geração pode ter um outro tipo de conteúdo, né, uma outra forma. Tem bastante gente fazendo coisa legal. Então, você pega, sei lá, a galera do Manual do Mundo, eles estão fazendo basicamente um dos grandes esforços que a revista Recreio fazia, que era de fazer conteúdo sério, que é uma parte entretenimento, é uma parte informativa, Educacional ali. Educativo. mas que tem uma linguagem gostosa de assistir. Eu curto muito ainda assistir A Manual forma do de Mundo. consumir esse conteúdo mudou, É. né? Digamos Muda a assim. mídia sim. ali, mas né, os A gente que é- esforços e a as gente- intenções são parecidos. A gente que é mais velho que fica com essa saudade de... É, essa mas- nostalgia de recortar a revista, de ver ali, de ter o sim. contato na mão. Mas é uma coisa que dá pra manter assim ainda. Tem muito. Acho que tem muito material físico também, né? Apesar Tem. de ter, né? É digital, mas assim, as editoras estão aí pra fazer essa parte também de não distanciar tanto, né? Pessoas mais jovens do material manual, porque é importante também, né? Apesar da gente trabalhar focado muito no material que é digital, né? Que é o filme. Sim. Mas até assim, como pai, assim, eu super valorizo tentar proporcionar experiências que sejam manuais, assim, para minha filha, porque, enfim, eu Cara, acho legal, mais cara. importante do que só tela, né? É verdade. Tem os dois lados, né? Tem que ter um equilíbrio E mesmo. isso acabou ficando muito pra editoras mais independentes, né? Então você vai, tipo, sei lá, na Feira Miolos, que é uma Exato. feira de publicações independentes que rola todo ano lá na Biblioteca Mário de Andrade. Eu comprei até no ano passado ou foi no começo desse ano, já não lembro mais. Acho que foi no final do ano Acho que foi ano passado. passado. Que é em novembro, né? Uhum. Um kitzinho que era tipo um beadboard, assim, uma breadboard pra você montar uns LEDzinhos, fazer umas brincadeirinhas com origami, junto com os eletrônicos, e aí vem um materialzinho escrito junto. Assim, existe gente fazendo esse tipo de coisa Exato. ainda, em escalas pequenas, essas mais independentes, e até umas escalas enormes, tipo, você pega o Mark Rober, que é aquele youtuber que era engenheiro da NASA, não sei se vocês conhecem. Acho que eu não Nunca ouvi conheço. falar, não. Ele tem o canal dele, que é um dos maiores do mundo, mas ele tem um negócio paralelo que é tão grande quanto o canal dele, que são kits para crianças aprenderem princípios mecânicos, princípios de elétrica, um monte de coisinha assim. É muito bom. Que eu acho que no fim das contas são essas experiências que são mais pessoais, assim, né? Porque é praticamente impossível você ter a mesma experiência do que outra pessoa que abriu a mesma caixa enquanto fazendo, porque cada um é uma pessoa, tem um contexto diferente, vai querer brincar com Exato, aquilo de um jeito diferente. Eu acho que esse tipo de coisa, e tentando fazer um gancho para nossa coisa de animação e afins, são essas coisas, os interesses, os hobbies, essas coisas que vão alimentando a nossa linguagem e visão artística para trabalho também. Real. Não só para o trabalho, mas também para o trabalho, porque são maneiras de você experimentar que não são derivadas necessariamente de alguém. Porque eu acho que a gente corre hoje muito um risco por causa da internet e por causa da maneira com que a internet é organizada hoje, de uma grande padronização das coisas. Então, todo mundo quer fazer igual, porque aquela é a fórmula que deu certo, e aí todo mundo vai seguindo o caminho daquela fórmula. E na animação isso acontece muito. A gente vê que anualmente sai um vídeo de tendências do motion para este ano. E aí todo mundo assiste aquilo e quer aprender a fazer aquilo e passar o ano fazendo aquilo. Exato. Mas Talvez o Papo Flat seja isso, né? foi um Sim, período. foi Foi um um... período também. Teve Assim, quando você já passou um pouco mais de tempo nessa área, você começa... Assim, nem é tanto tempo assim. Mas quando eu comecei em 2009, a querer mexer no After, a coisa era tipografia cinética. Era tipo, nossa, era a grande coisa do After, que todo mundo queria fazer, era isso.
Não faço ideia do que é isso, cara. Era uns clipes só de texto, que o texto ia se desdobrando. Tipo, muito clipe musical foi feito assim na época. É muito lyric vídeo, né? Eu lembro que a primeira coisa que eu vi, que eu falei, eu quero muito fazer alguma coisa tipo isso, quando eu não sabia nem com que programa eu fazia, Exato. era um trechinho de um filme que chama Mr. Nobody. Acho que eu já te mostrei. Que aí, no meio do filme, o personagem, que quem faz é o Jared Leto, ele apresentava um programa fictício falando sobre física quântica, era meio viagem, assim. E aí ele ia falando, e aí atrás iam aparecendo umas letras, ia vir uns footage, umas coisas, assim, meio complementando tudo que ele falava. E aí eu vi aquilo e falei, caramba, mano, isso é muito da hora, porque ele tem um discurso maneiro, ele tá falando de uma coisa complexa, e aí tá vindo um monte de texto e um monte de imagem pra ilustrar isso de um jeito que é gráfico, não é só... Sim. Então foi a primeira vez que eu vi e me interessei. E era uma época onde esse lance da tipografia cinética era bem forte. Então teve isso, teve a época dos vídeos explicativos, que a gente cansou de fazer. Ah, é. Teve Isso aí essa rolava época- muito mesmo, cara. Nossa, os bonequinhos. É, assim, tudo não igual. que não role ainda, É. né? Mas, assim, teve essa fase mesmo Sim. que, meu, tudo era... Tudo era Pode- feito tudo dessa manipulativo, forma, assim, né? de- Pode-se dizer mostrar, que né? esse movimento foi uma vanguarda? Então, não sei. depende. E a questão, Depende. cara? Se você que considerar não. que o Telecurso 2000 já era... Já Talvez até melhor. era Porque melhor. era né? mais clara a explicação. A maioria desses vídeos explicativos eram mais longos do que deveriam ser. Era tipo 8 minutos de um bonequinho fazendo assim, Sim, é. e anda, e tipo, não tinha necessidade, não tinha. Podia ser muito mais simples, muito mais conciso. É, Mas era um fruto da época ali, né? Era quando era um jeito rápido e fácil de, entre aspas, humanizar a explicação. Exato, Porque ainda era mais caro gravar vídeo, ainda era... estruturas como essa que a gente está aqui hoje eram muito menos acessíveis. Então era mais fácil, mais barato você fazer um vídeo explicativo do que você ter uma câmera que você abrir a câmera e falar o que você tinha que falar, explicar. Ou, enfim, era um outro momento. Então era muito fruto da época. Exato. E eu acho que até fazendo um ponto nessas partes de tendência, assim, né? É por isso que a gente sempre conversa, assim, quando tá falando com amigos sobre essas coisas de referências, tendências, né? Que é muito importante você tentar buscar alguma coisa que foge um pouco da sua zona ali de conforto, né? Do seu... Putz, só olha pra tal referência, você vai acabar ficando mais contaminado mesmo. Então, Verdade. até mesmo uma coisa que às vezes a gente briga com a galera de motion, assim, de tipo, você quer ver uma referência pra fazer um filme de motion? Não olha um filme de motion. Nossa, cara. Vai ver outra coisa, né? Sei lá, o filme que você tá fazendo é sobre a temática de, enfim, desmatamento ou uma temática de educação. Não vai procurar já direto vídeo de motion de educação, sabe? Vai ver outra coisa, porque às vezes você consegue, né, pegar uma referência que não tem nada a ver, de outra área, mas aí você, acho que dá pra usar alguma coisa que eu aprendi aqui pra explicar sobre educação, sabe? Então, olhar pra outras coisas é muito bom, assim. E acho que Não diria que é só bom, mas é estritamente necessário para se você não quer fazer mais do mesmo. Exato, necessário. E eu acho que aí você começa a quebrar um pouco as tendências, assim, E aí, você vai fazer uma parada e você posta, e a galera, caraca, isso é diferente, né? Mas é porque, né, você deu uma quebrada ali no raciocínio, né? De que tá, às vezes, todo mundo seguindo um estilo, né? E é normal acontecer isso porque a gente segue produtoras, né? Enfim, artistas que são muito mais hypados, assim. Os caras têm um alcance enorme. E eles não é que eles estejam errados, né? Assim, os caras mandam muito, a galera, assim... Tem artistas muito talentosos, mas às vezes é bom esse exercício de, não vou olhar pra esses caras, vou olhar pra essas outras pessoas, né? Cara, eu não sei como explicar isso, mas isso aí é real mesmo. E tem assim, olha só, você vê uma coisa. Eu vi um programa do Faustão, coloquei até coisa de Faustão aqui no meio. Mas a Maria Mendonça estava nesse programa. Assim, eu acho que eu sou muito fã da Maria Mendonça. Tá? Ela é uma artista espetacular, completa, compositora, cantora, sensacional. E aí perguntaram para ela quem eram as referências dela no sertanejo. E ela disse que a última coisa que ela ouvia era sertanejo. Que ela, ela consumia outras
Uhum. Exato. E ela é, tipo, Sim. a top das top no Uhum, sertanejo, sim. né? É, Você vê mas que, eu acho tipo, você consumir conteúdos além daquilo do que Exato, você sim. produz, faz você ter uma, sei lá, Uhum. uma expansão criativa. Sim. É uma Exato, coisa que sim. eu não consigo É, explicar. até às vezes também reconhecer que as suas referências, né, fontes, assim, elas não precisam ser necessariamente um projeto criativo, né? Às vezes você consegue criar um projeto que vai, o resultado dele vai vir muito de uma experiência que você teve na infância, sabe? Ou alguma ideia que, putz, algo que aconteceu comigo, eu vou fazer um projeto representando essa fase da minha vida, por exemplo. Ou mesmo a revista Recreio, né? Você lembrar de alguma coisa que você viu lá em muito tempo. Pô, eu acho que eu vou tentar representar isso nesse filme aqui. Tem um easter egg ali, Aham. alguma coisa nesse sentido. Eu acho que é muito isso, né? A referência não é só o que tá no Vimeo ou no Instagram, né? É a sua própria bagagem mesmo. Então, Uhum. e eu acho que por isso que é bom você olhar para várias coisas ao mesmo tempo, diversas, assim, variedade, porque eu acho que você vai enriquecendo mesmo, Cara, é bacana. da Um hora, da hora. exemplo muito extremo dessa coisa de se alimentar todo mundo do mesmo lugar e aí, assuntos do hype, entra a vinheta do assuntos do hype. Inteligência artificial generativa de imagem, algumas de texto também, sofrem desse problema também, porque conforme a quantidade de imagens e coisas que são geradas por inteligência artificial vai entrando nos lugares, vai ficando nos lugares, ela passa a entrar de volta para alimentar a próxima geração de inteligência artificial. E isso vai se escalando de um jeito onde deteriora a qualidade. Sim, não que seja bom de fato em alguma coisa, bom de verdade mesmo, mas vai deteriorando, a quantidade de alucinações vai aumentando muito. Então, esse é um exemplo para a gente ver o quanto, numa escala muito rápida e curta de tempo, que basicamente o que acontece com inteligência artificial generativa é isso, é você encurtar muito tempo de processos de um jeito absurdo, e aí, se a gente olha pra gente mesmo, a gente sempre fez isso. Você está dizendo da inteligência artificial consumir o próprio... Isso chama nepotismo. as próprias imagens que ela produz. Isso chama nepotismo dentro da inteligência artificial, que é quando ela é alimentada por gerações anteriores de inteligência artificial que eram mais precárias do que ela. Então Então ela vai ficar mais burra. Basicamente é isso. Eu ouvi isso aí é interessante, cara. Cara, eu não curto tanto. Eu vi que tem muita coisa boa que dá pra poder ser utilizado, né? E eu acho que também projetos com pouco orçamento, eu acho que pode ser bacana, interessante. Mas não é um rolê que eu curto tanto, saca? Porque tem aquela questão das IAs futuramente estarem roubando... futuramente não, presentemente. presentemente, já tá, né? O futuro... Os locutores já tem uma crise, né, mano? Tem diversas áreas, né, que têm sido afetadas, assim, e, claro, né, se a gente for também entrar, nem aprofundando tanto, porque se a gente entrar no assunto de IA, é um outro episódio, né? Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que refletir mesmo, assim, e não no sentido de pensar que também é uma ferramenta, assim, eu acho que não precisa ser tão radical no sentido de levantar aqui a bandeira, Vamos levantar a bandeira aqui. Quebra todas as IAs, né? Eu acho que é mais refletir realmente entender o papel dela, porque tem um perigo, né? Porque quando a gente tem que sempre deixar claro que são as IAs que são as que geram imagens, né? Porque o próprio conceito de IA, a gente não pode generalizar, porque você tem inteligência artificial que não é que gera imagem, mas é uma inteligência artificial que, por exemplo, ajuda um médico a realizar uma cirurgia com uma precisão X, ou descobrir uma fórmula, sabe? Então, o conceito de inteligência artificial a gente não precisa banalizar, é muito amplo. É muito amplo. Mas nesse ponto, né, de influência, de criar imagens, enfim, e afetar algumas áreas, é uma coisa que a gente tem que refletir e entender, né? Porque é uma tecnologia e, assim, qualquer tecnologia, na etimologia da palavra, ela tem essa coisa de ser uma extensão do corpo humano. Então, ela tem isso também, mas ela tem outras questões legais e, enfim, e outras... E a ideia não era nem entrar nessa série, era só dar um exemplo de como beber da mesma fonte repetidas vezes só vai gerar resultados cada vez mais fracos. Voltando lá, né?
queria saber, cara, que Felipe tem uma... Porinho tem umas... Você sabe você conhece umas referências boas, né, cara? Sobre o que? Sobre trabalho, sobre... O que você gosta mais de não consumir? Não sei, sim. Cara, Porque eu vejo que você tem você vê umas coisas lá no Behance que eu falo assim, pô, legal isso aqui, cara, eu nem sabia desse trabalho. Não, eu uso O que bastante... você gosta de consumir de referência, Felipe? Cara, de referência de animação eu uso muito... Tô usando muito o Behance, Instagram eu vejo também, Pinterest... E agora eu tô vendo um pouco do LinkedIn também, trabalho da galera lá. A turma do Mas chegou no Tem LinkedIn. rolado uma movimentação lá. Mas eu gosto de ver muita coisa fora das redes sociais também, que é filmes. E sempre que tem algum desenho, assim, um anime que eu encontro que eu acho que vai ser da hora, eu assisto. Sim. Tipo, os últimos que eu assisti de desenhos que eu achei muito bom era o Invencível. Pode crer. Eu vi alguns episódios da primeira temporada só. Só? Pô... Da Amazon. Termina a primeira pra tu ver. Da Amazon. Tá É um bom exemplo de como fazer uma contação de história muito efetiva com pouco recurso. Porque você vê que é tudo muito... O movimentos Invencível, baratos. Invencível, né? Eu observei isso, cara. Mas é muito bem efetivo, porque as composições são boas. E casa com o humor, né? Também ter essa limitação, assim, né? Ficar uma coisa... Às vezes um pouquinho tosquinha, mas, né? Mas a história, ela segura, né? Eu percebi, eu percebi isso que você falou, mas eu não comentei, eu tinha isso internalizado na minha mente, mas eu não comentei isso com ninguém e não vi ninguém falando, cara. Mas é real mesmo. Ele tá acostumado, no geral, assim, filmes, até animes mesmo, né? Uma redução ali de custo, né? Os personagens são assim, né? Exato. Mas, enfim, Um momento tem animes que, muito, né, um momento que assim, os bonecos param assim e só faz e tá só o lip sync. Sim, Mas isso é uma inteligência muito grande, cara. Saber fazer isso não é fácil. É mais difícil fazer isso, você contar uma boa história, prender as pessoas numa história quando você tem poucos recursos do que quando você tem muito. Quando você tem muito, eu vou fazer o que eu quiser aqui, vamos nessa, bora que... Quero fazer uma pirueta maluca 360 aqui, faz. Tem manda recurso ver, pra isso e faz, né? Sim. Mas você conseguir com concisão, com economia de tempo, com precisão, prender as pessoas com alguma coisa assim, é uma genialidade bem grande, é muito maneiro. Até fazendo, né, tentando fazer um gancho também para essa transição que a gente teve, né, de freelas de motion para direção também, né? A gente passou a olhar muito mais por esse lado também. A direção criativa, né? Direção criativa, assim, porque é uma outra chave, né? É outra profissão. A gente tinha, assim, uma intenção de quando a gente se juntou, a gente falou, não, vamos pegar algum projeto que a gente vai pegar realmente desde o início, vai pensar a ideia, vai escolher, definir bem a direção de arte, para que lado que a gente quer ir. Enfim, a gente vai montar esse projeto, mas a gente não tava... A gente, assim, ficava meio... acho que é uma coisa daqui alguns anos, né? 5 anos. E aí a gente recebeu o convite, né? Da Dirt, né? A gente já tinha uma relação muito próxima com eles, assim. Um produtor que a gente fazia muitos projetos. E aí eles convidaram a gente, né? O que vocês acham de dirigir os projetos aqui, né? Dirigir os filmes. E já tem uma dupla, né? De direção lá também, que é o Faga e o Leal. E aí eles convidaram a gente, tem alguns projetos aqui, vocês veem se é o estilo também de vocês, né? E vamos tentar, né? Vocês trabalharam... Ensinaram muita coisa pra gente, muito. Aprendeu muita coisa. E eu acho que... E aí, conforme foi passando os anos, né? A gente tá fazendo o quê? 5 anos agora de direção? De dupla já fazem 5 anos. Na Dirt vamos fazer 4 agora mês que vem. Vocês ainda trabalham com eles lá? A gente tá fixo na Dirt. A gente tá... legal. Desde 2020. Trabalho só com a Dirt. Tocando a direção criativa dos filmes, dos projetos, assim. E divide as demandas da casa, né? Chega filmes pro Fábio Leal, chega filmes pra gente. E acho que isso mudou muito a nossa forma, assim, de pensar, né? Porque antes a gente olhava muito para coisas mais relacionadas a motion e como executar e tal. E aí a gente entrou nessa outra área, que é de direção mesmo, né? Dirigir uma equipe, liderar uma equipe, né? Dirigir o olhar do espectador. Dirigir o olhar do espectador. Mais importante. Como é que é esse negócio aí?
Acho que Dirigir o olhar do espectador? a direção, o lance principal da direção é você conseguir conduzir o olhar do espectador para um objetivo que você tem. Que tem muito a ver com fotografia também? Também, isso vai passar por enquadramento, por direção de fotografia, mas tem a ver com o que você mostra, o que você não mostra, como você mostra. Então, são todas as decisões que precisam ser tomadas em todos os âmbitos da animação, né? Na arte, na animação, na fotografia, em cada âmbito dessas coisas, vai ter um jeito de você conduzir o olhar do espectador para uma intenção que você tem, ou que o seu cliente tem, ou que a mensagem que a história precisa entregar seja. E aí, o trabalho da direção é esse, de conduzir o olhar do espectador e de conduzir a equipe para chegar nesse resultado. São esses dois lados de atuação. Entendi, cara. Então, quando aparece um projeto, você tem infinitas perspectivas de como você pode abordar aquilo. Você pode mostrar, enfatizar uma coisa, enfatizar outra. Sim. Claro que dependendo muito do briefing, mas é uma escolha que parte da direção, o que vai ser enfatizado, a maneira de enfatizar, qual é a linguagem, como você dá o tom daquele humor, daquele não humor. Sim. E quando vocês começaram a fazer esse trabalho já de dirigir, vocês não tinha dirigido nenhum projeto antes, ou já? Oficialmente não. Mas na prática, sim. A gente chegou a fazer alguns projetos assim menores para até cliente direto, né? Sim. Onde a gente fez tudo mesmo, assim, né? Desde o início às vezes, eu acho que até um pouco de roteiro, assim, de roteiro, e aí chegar, vamos partir para explicar essa história, vamos usar esse estilo de arte, esse estilo de animação. E como a gente estava ali num projeto menor, assim, né, e cliente direto, a gente acabou resolvendo tudo mesmo, né? Então, a gente chamou uma storyboarder e uma ilustradora. Então a gente já foi antes pré-Dirt, né? A fase pré-Dirt, a gente teve algumas pequenas experiências. Claro que com a Dirt, elas aumentaram muito, assim, né? Por conta de estrutura. De tamanho de cliente. De projeto. E foi um amadurecimento, assim, que foi rolando com o tempo também. Nos primeiros projetos, a gente ficava muito nervoso, assim, de, putz, precisa entregar tal coisa. A gente ainda não sabia muito bem, administrar até tempo, de, putz, pensar a história, decupagem, né? Pô, o personagem vai fazer isso, vai fazer aquilo, o estilo vai ser esse. Então, foi um processo de realmente uma escola, né? A Dirt tem sido, até hoje, é uma escola pra gente na direção. E hoje a gente tá mais solto, mais tranquilo, assim, mas no começo foi bem... Era bem tenso. Bem mais tenso, assim, de, putz, caraca, como é que a gente vai chegar... Como é que a gente vai lidar como vai com pensar isso? essa história e tal... E às vezes é difícil desligar um pouquinho a nossa chave de colocar a mão na massa, assim. A gente gosta muito de experimentar ainda, né? É um processo nosso, inclusive, criativo, assim, de antes de chegar num resultado, né? Pô, cheguei no storyboard, a gente rabisca muito, né? A gente faz... Nós mesmos, a gente faz um teste de animação, equipe, né? tal, porque aí quando entra a galera da equipe, a gente já experimentou essas coisas. É mais ou menos esse pensamento. E a gente vai refinando com a equipe. E ganhando muito mais coisa. Ganhando muito. Porque... brilhantes que a gente tem Exato. a oportunidade incrível de trabalhar com gente muito boa. Exato, esse é outro ponto. Então, isso só faz crescer os projetos, né? Sim. Legal, mano. Legal. Cara, Quando a gente trabalha, eu observo que quando a gente trabalha com profissionais que têm características diferentes da nossa, a gente consegue aprender, ter alguma habilidade, né? Sim, com é certeza. muito boa essa troca. Essa troca talvez seja uma das coisas mais bonitas e mais importantes da animação, né? Porque é como eu já falei antes, né? Uma linguagem que agrega muitas disciplinas. Então, ela vai agregar o audiovisual no sentido de linguagem, que existe corte, plano, essas coisas todas, o quadro, vai agregar a ilustração, vai agregar a própria animação, vai agregar a música, vai agregar a fotografia. Exato. Então, você sempre conversa com pessoas diferentes, cada uma delas traz bagagens, e é impossível você dizer que uma obra de animação é de autoria de uma pessoa só. A não ser que só ela tenha trabalhado. Sim. Mas que tem. E aí demoraria muito tempo pra ela fazer Exatamente. isso. Sim, Tem gente que faz, né? outro Mas ritmo, o né? tempo Sim. que leva Que pra fazer. Não é o que tempo também- que o mercado... que também é um caminho, assim, né? Você tem projetos incríveis, pessoais, assim, principalmente, né? é. Que a galera faz. Mas eu acho que sozinha. tem esse ponto da animação, mas também tem muito essa coisa essa percepção que a gente teve com direção, né? De
essa troca com outros artistas é muito boa, assim, porque a gente tem, lógico, esse papel inicial de pensar o conceito do filme, né, para qual caminho que a gente quer seguir, como que a gente quer traduzir um conteúdo, né, um roteiro, por exemplo, mas é muito legal perceber essa tradução de outros artistas, né, a gente apresenta um conceito, mas eles interpretam também de uma forma diferente, e a gente tem aprendido muito a respeitar também o estilo do artista, né, coloca também um pouco do seu estilo, né, do seu olhar, da sua visão, e aí essa soma que chega num resultado legal, assim, um resultado que, passou por uma tradução de todas as pessoas. Não só o ilustrador, né, que pensando visualmente, mas até o animador também, né. Seja o animador tradicional ou motion, a gente também, quando a gente vai brifar, né, conversar com a pessoa, tem essas telas e tal, traz um pouquinho do seu estilo também, propõe algo, assim, eu tô pensando dessa forma, mas você pode me apresentar uma opção B, sabe, eu acho que é legal assumir... Dá espaço, né? Dá espaço, não assumir uma direção, né, que... enrijecida. vai ser desse faz jeito do meu aqui. jeito e já era. Não, a gente sempre tá... tem muita coisa de escutar. Eu acho que até muito por conta da nossa bagagem como freela de motion, a gente também esteve do lado ali que era mais de executar uma ideia de um outro diretor. Então, a gente, naquele momento, como freela, eu acho que eu queria ter tido um espaço ou tido uma outra abordagem com o diretor, né? Ou tido uma explicação melhor. Uma explicação melhor. Então, uma coisa que é legal, essa experiência, a gente também trazer nessa nova posição, né? Nova carreira, que é de direção, né? Saquei. Cara, quando você fala da direção de criativa, ela aborda também o roteiro ou não? Não necessariamente. No caso da área que a gente atua, que é mais na publicidade, os roteiros geralmente vêm das agências. E aí a gente prepara um tratamento em cima do roteiro. Então aparece um roteiro que é basicamente, precisa acontecer essas coisas, ou basicamente só uma locução, às vezes acontece as duas coisas. E aí a gente precisa, com base no briefing que vem, pensar como isso vai ser apresentado. Então, qual é o estilo visual, qual é a linguagem de animação, qual é a técnica de animação, qual é o jeito de entregar essa mensagem, ela é mais séria, ela é mais engraçada, ela é mais longa, ela é mais curta, onde que ela vai ser... E traduzir tudo isso que são as necessidades do cliente, que vem através da agência, em um material que é consumível. Então, a gente faz todo esse trâmite. Então, de início, a gente responde para a agência com a gente quer abordar esse filme dessa forma. Dependendo do projeto, isso vem ou via concorrência, você tem que tentar vender a sua ideia versus outras produtoras. Ou então... já vem direto e você só precisa validar a sua ideia, não precisa concorrer com alguém. Sim. Mas começa daí, segue depois para a pré-produção, onde a gente vai fazer storyboard, onde a gente vai fazer concept, onde a gente vai, depois, na produção mesmo, tocar com a equipe o filme, tanto na arte quanto na animação, e finalizar. E assim, lembrando que todas essas decisões assim que a gente tem desde o tratamento, onde a gente apresenta um material... um compilado, né, de referências do que a gente quer de arte, ritmo, animação, estilo, elas estão sempre em paralelo também a uma conversa que a gente tem com o produtor executivo, com atendimento, pra saber o que dá para fazer, pra saber o que dá pra fazer, filme, né? Porque às vezes o recurso, porque às vezes junto com o briefing geralmente também vem o orçamento, vem o cronograma, o deadline, então essas limitações ditam muito o que também, pode ser feito, o que não pode ser feito. Porque às vezes acontece de o cliente, tô pensando uma coisa assim que... Incrível, mas, você tem 3 dias, né? Então, assim, vamos ver o que a gente consegue com essa limitação, né? Qual ideia que a gente pode trazer. E, às vezes, acontece da gente propor uma mudança no roteiro, porque a gente também tem esse lado de perceber alguma coisa no roteiro que talvez não esteja ajudando a contar uma história. Então a gente vai e propõe já no tratamento, que uma prévia. Uma prévia, né? Uma prévia de intenção. A gente imagina isso pro projeto. Então, teve um filme que a gente fez, que foi uma troca muito legal. Que foi Quer mostrar já? Pode ser também. Pode ser? Tá no site? Tá. Já engancha aí o portfólio para poder a gente ver. Acho que é justamente o Alice. É um projeto que veio um roteiro incrível, né? Pode descer um pouco mais. É um projeto que tem um monstrinho roxo. Esse aqui.
Esse aí? Isso, o Fred, é o nome dele. E foi um projeto onde veio um roteiro muito legal, veio uma lista de referências também muito legal, assim, era um período que estava bombando muito o Cuphead, né, lançamento, Cuphead enfim, Cuphead, mano. o jogo. o jogo. Tinha saído a série. Eu tô Tinha jogando saído a esse jogo série, agora, cara. Tinha É um saído o jogo jogo de- e teve a série, né? É um jogo de plataforma que é todo feito com artes baseadas nas animações dos anos 30. Americanas dos anos 30, né? Exato. Esse jogo é puta referência pra mim de animação também. Eu tô É, jogando ele- ali, ele foi tô todo animado pirado na animação tradicionalmente, que os no caras papel. fazem ali. E Ele foi lançado um... quando? Acho que 2017. Por aí. Só que a até que é série recente. do jogo foi lançada em 2021 ou 2. Sim, e a série teve um alcance muito grande até, e essas tendências, né, essas coisas que acabam bombando, elas caem também, né, no gosto de clientes, de agências, e esse foi um cliente muito legal que a gente tocou lá na Dirt, que eles vieram com essas referências que eram mais do Cuphead, então tinha essa coisa um pouco da Disney antiga ali, os primeiros Aqui eles anos. estão fazendo promovendo qual produto? Aqui é um plano de saúde que é Exato. um pouco mais humanizado. Cara, que trabalho bonito, velho. E aí a ideia era mostrar o quanto as pessoas... É que a gente não tá ouvindo a locução, né? Mas não tem problema, não precisa nem rodar. A ideia era falar de Entendi. como as pessoas, nos planos de saúde convencionais, os planos de saúde não comportam as pessoas. E a ideia era mostrar como alguém se sente gigante e desconfortável desconfortável. num lugar onde ela não cabe. Aí tem um monstro com as pílulas aqui e Sim, tudo mais. né? Tem, E várias, esse- tem várias mini situações onde ele tá desconfortável, aí quando ele chega na Alice, né? Aí ele encontra a Alice, o espaço é maior, enfim. Ele é bem acolhido. Ele é bem acolhido, o espaço é mais claro, mais limpo, enfim. Todas essas coisas são decisões que a gente tem já no início, assim, na direção. E até fazendo esse ponto, né, foi uma troca muito legal com o cliente, porque eles tinham um roteiro, a gente propôs uma mudança sutil ali no A roteiro. gente foi visitar o espaço deles. Foi pra visitar o espaço conhecer. deles para conhecer, então tirou foto lá do lugar para saber, pô, aqui tem um portal que dá pra gente usar no filme, mesmo em animação. E foi um processo legal também nas referências, assim, porque o cliente apresentou uma referência e a gente falou, pô, mas tá todo mundo olhando pro Cuphead, né? Tá todo mundo bebendo dessa fonte. Vamos visitar um outro período de estilo de animação, Que uma também coisa tem uma pegada retrô que dava pra ficar um humor interessante. que é essa escola da UPA, né? Então, que é um outro período, Mais né? dos anos 50. Mas que a gente podia utilizar muito, porque brincava muito com... A gente tinha essa demanda, assim, esse desafio, né? De que o personagem, ele seria um monstro, seria uma história fictícia, e teriam vários outros personagens também, né? Então, é bem legal, foi um projeto muito legal, porque teve essa troca e teve essa liberdade de, ó, o cliente apresentou uma coisa, mas eu vou te dar quase uma réplica, assim, né? Aham. E eles aceitaram, eles curtiram muito, assim, foi muito gostoso. Legal, Isso é cara. muito gostoso. Tem algum outro trabalho que vocês fizeram que foi, assim, muito bom também? Mano, que Cara, esse aqui tá pra mim tá muito, muito bom, cara. Todos são Quando muito queridos, quando vocês assim. terminaram esse aqui, vocês viram e falaram assim, pô, cara, esse aqui ficou animal, não foi não? A Eu gente acho ficou que muito contente, Todos assim. esses que estão aí no nosso portfólio estão aí por conta disso. Né? É. A gente tá Que vocês bem olharem. contente com Porque eles. tem os projetos mais Interessante. simples, assim. né? Esses projetos também tá no portfólio da Dirt. Também, Tá, também. né? São filmes produzidos pela Dirt. A gente cuidou da direção criativa. Esse projetinho aí eu amei, cara. Eu vi quando vocês lançaram ele. Esse ficou também muito foi da um hora. processo bem legal. Antes de dar play, acho que a gente pode dar um pouquinho de contexto. Mas esse era um projeto onde a gente precisava falar sobre vantagens que só quem tem o aplicativo do BK tem. E aí a gente desenvolveu essa linguagem, essa história muito próximo do pessoal da agência. A agência Monkey Land. A gente Queridos. são muito queridos mesmo. A gente, antes de começar o projeto, a gente já foi trocando ideias. Eu e o Chris fomos rabiscando coisas sem ter roteiro ainda. Tipo, a gente pode brincar com essa abordagem, essa outra abordagem. Meio que tentando descobrir possibilidades em storyboards bem tosquinhos, assim. E trocando com eles. E a gente pode ir por aqui, por ali. E aí eles também usaram parte disso para desenvolver o roteiro. Foi uma Exato. construção bem
quatro mãos. Inclusive, vale muito. Esse projeto foi um que a gente teve em alguns projetos, né, da Dirt, a gente tem o talentosíssimo Felmes, Que é o também, que é o diretor diretor de Felmes, arte. esse cara aí é absurdo, hein? E ele entrou com a gente também nessas explorações iniciais, assim. Então, teve muitas ideias legais dele. Pode dar play Pode, pra pode gente. sim. O Felmes, ele não é daqui. E Ele vocês não podem- tá aqui aí no vocês Brasil, podem- não? Tá. Vocês podem estar... E, é Vocês sempre podem estar explicando. um prazer, assim, trabalhar com o Felmes, porque rola uma troca, assim, a visão dele também artística é muito legal. Eu vi esse trabalho ele também. tocou a direção de arte desse filme. Mas esse começo foi muito legal, porque a gente tava quase fazendo uma batalha de GIFs, assim, eu, Cris e Exato. ele. A gente já soltando uns GIFzinhos tosquinhos de storyboard, assim. É. E aí, depois, quando chegou o roteiro, a gente desenvolveu isso junto. Esse trabalho teve muita gente boa envolvida, então tem Bernardo França, que tocou o storyboard final junto com a gente. Tem o Luffy, que foi quem puxou um pouco mais do estilo gráfico, apesar desse ser um estilo gráfico do próprio Burger King, de ilustração dos hambúrgueres. Eles estavam trabalhando nessa nova linguagem, mas o Luffy desdobrou isso muito bem. Animadores, o Robson trabalhou com a gente, que é um animador tradicional muito bom, que tocou isso. Miyashiro e Bárbara Nozari, que também tocaram personagens de motion. Exato. Então foi um projeto bem, bem gostoso de fazer. Sim. Então aqui tem alguns storyboards finais, que já com valores em preto e branco, assim, o Bernardo fez. Tem esses estudos de personagens do Luffy, que estão muito maneiros Inclusive, também. esse é um filme que vem muito aquele papo que a gente tava falando de... Essa fotografia que legal. né? A gente queria também, até pelo tom, né? Ser uma coisa mais de humor, assim, o filme. Também ir para uma linguagem econômica, né? Então, tem umas mudanças de planos, mas tem movimentos que a gente falou, pô, vamos fazer um movimento simples para resolver isso, assim. É um filme basicamente de cortes, né? Tem poucos movimentos de câmera. Então é muito de, corta para um plano, tem uma reação de um cliente, tem uma reação do... Né? E assim, o roteiro, ele era muito bom também. Eu acabei de ver que o cliente tá errado, ele tá ali. Ai, cara. Mas, pô, a galera da Monkey, eles mandam muito bem de roteiro, assim. De ideia, são né? excelentes criativos. Então, geralmente, quando vem um e-mail assim, é um projeto da Monkey, a gente já, putz, Aí sim. yes! Porque é um momento que a gente sabe que tem um espaço muito legal de troca. Assim. Putz, eles Isso aqui confiam mesmo. Não é na uma parada assim, tipo, monetária. É uma parada assim de... é muito gostoso atingir trabalhar um com eles, nível- assim. Muito legal. Como é que a gente tá de tempo aí? 1h15? 15, né? Tem mais uma coisinha pra gente mostrar também, que é o outro projeto deles lá, né? Mas, rapidão, só vamos mostrar ali mais um aí. a abinha caderno deles ali, que eu achei bacana isso aí também, Tá cara. bem desatualizado. Essa Abinha Caderno, ela vem muito com aquele lance que a gente comentou, né? Da gente construir uma identidade. Então a gente é realmente o nosso caderno aberto, porque são explorações que a gente faz Sem compromisso sem nenhum. compromisso, não é um projeto, não é nada. Teve 2 participações que foram do Pingado, tem mais uma participação aqui do Pingado, que é um outro projeto, né? Que Mas esses são projetos que a gente toca sozinho. Sem equipe. Esses aqui Exato. vocês ilustram e animam. É Legal, isso, legal. isso. É aquele momento que a gente senta, pô, não tem job, a gente vai explorar aqui umas coisas. Vamos brincar, sem tempo, sem crono, sem nada. Então, é os nossos projetos pessoais. Tem como descer mais aí, Júlio? Pode ser. E aí Vamos tem ver mais aí, muitas as explorações do que Pedro. legal, cara. E eu acho que e elas refletem muito o nosso aprendizado também, né? Então, pode ver que tem umas paradas 3D que o Pedro tem arrepiado aí no Blender. Tem muita exploração de personagem, que eu gosto bastante de desenhar. Aquele monstrinho ali em cima tinha sido uma das primeiras explorações do Alice. Inclusive. Que eu fiz antes do projeto começar. Top, mano. Olha, Interessante. É bom O ver Pedro isso aí fala que não desenha bem, ó. Dá uma É, raiva, olha né, isso. bicho? Dá uma raiva. Olha isso aqui, cara. Me lembra bastante aquele desenho que passava na TV Cultura. Bruxonilda. Mas é isso, assim, o caderno é um... A gente tem que alimentar mais, assim. Sempre que dá um tempo livre, a gente coloca uma coisinha ali, porque é um momento muito nosso e de construção de identidade da dupla, né? Sim, Assim, Saquei. então, Cara, é um parabéns, exercício hein? legal. É, E quer tem- ver já? Pode falar. Tem o outro
Já pra você o passar Instagram pra aí. eles? Aí, Ah, legal. O Pingado, ele é um... Como surgiu essa ideia aí? Como é que foi? Cara, Era a identidade secreta do Chris. Era quase uma identidade secreta, assim, porque quando eu postei, né? Acho que tinha algum post que era uma conta revelação. Vinculada, né? Que era um chá revelação, né? Que eu mostrei que era eu que tava por trás do Pingado, aí a galera veio conversar. Ah, você que é o Pingado e tal. Mas o Pingado, ele é um projeto pessoal que eu comecei com a intenção de olhar para diferentes animações brasileiras, assim, eu tentar fugir. É um exercício diário e uma coisa que eu sempre tive o hábito de começar meu dia, tomar um café da manhã e ver referências. Sempre foi uma coisa, eu acabei perdendo por um tempo, e aí eu trouxe esse projeto para resgatar isso. Então eu ficava, ver uma... Pode colocar pra gente uma das animações aí? E aí eu comecei, tem muita... Escolher uma aí. Pode pegar a primeira e aí vai dando setinha pro lado e passando. Pode ser. Então, assim, foi um momento assim que eu falei, galera de animação brasileira faz muita coisa legal. Eu queria compartilhar isso, né? E compartilhar o que eu tô vendo também. Então, eu fui postando e compartilhando, até numa pegada meio de... Tem outros canais, né, no Insta, assim, do Good Movie, que todo mundo conhece, mas também tem um aqui do Brasil, que é o Criacura, que faz uma curadoria parecida, mas com design gráfico, né, ilustração. E aí eu falei, vou pegar essas animas da galera que eles têm feito e compartilhar e marcar eles, né, e fazer essa curadoria de, não é só animação tradicional. Então, no Pingado, eu tenho muito eu tenho um cronograma, tenho uma agendinha, assim, que, segunda eu vou postar esse artista e tal, e eu tento diversificar muito o olhar da animação. Então, eu compartilho uma pessoa que é de 3D, alguém que é de stop motion, alguém que faz animação por programação, justamente para, o que a gente tem em comum é o movimento. Mas cada um E ser tem brasileiro. E ser brasileiro. E cada um tem uma abordagem diferente, né? E isso é muito legal porque esse Pedro, que é o cara que passou aí atrás antes, né? O Pedro Ió. Eu não conhecia ele, sabe? Uhum. E aí, assim, stop motion, pra mim, no Brasil, eu não tenho referência praticamente nenhuma, né? Sim. Que a gente... E aí a tem gente... gente muito boa. Tem gente muito, muito boa, né, cara? E a gente, eu imagino que tem outros motion na mesma situação que não Sim. conheçam. Exato. E aí eu Sigam entro numa Pingado. página dessa aqui, É. e aí a gente É passa isso a que é a conhecer. página. Exatamente. É justamente para quebrar um pouquinho isso, porque é normal, o Instagram ele vai te entregar coisas que você vê. Então, no Pingado, a gente tenta fazer meio que esse exercício de, você tá olhando em stop motion, mas, amanhã você não vai ver mais isso. Você vai ver um cara uma pessoa de Houdini, por exemplo. Aqui você vai ver uma ilustradora que animou tal peça. Então, assim, eu tento focar muito em compartilhar projetos, principalmente pessoais das pessoas. Eu não tenho o hábito muito de compartilhar projetos muito comerciais, porque eu acho que comercial envolve, às vezes, mais equipe, enfim, envolve envolve cliente, marca, né? Então eu tento sempre compartilhar mais projetos pessoais. Então isso é o Brucaça, que tem esse trampo de 3D, mas você vai na sequência, é uma galera, uma pessoa de tradicional. E aí eu comecei assim, compartilhando e tal, eu nem falava que era eu que tava fazendo curadoria, aí descobriram uma hora, me revelei ali, né? Mas aí virou um projeto de que eu tenho um carinho enorme, e aí eu fui querendo trazer algo a mais de conteúdo, né? E aí eu comecei a fazer entrevistas com artistas que eu sempre quis conversar, e aí eu mandava e-mail, posso fazer umas perguntas para você, para conhecer sobre a sua história e tal, que é o caso do Pedro Iuá, que você comentou, né? Que foi o último que a gente entrevistou. Se puder Isso aqui clicar tem ali no YouTube, é um naquele canal no YouTube que verdinho tem. ali. Não, a gente não tem um canal no YouTube, tem uma conta no Medium, né? Que é um site onde você pode publicar artigos e, enfim, entrevistas Se inscrito. puder passar ali o carrosselzinho. Aqui, ó. Aí, ó. Então, Pedro Iá foi o último que a gente entrevistou, que é um grande mestre, cara. assim, de stop motion. E é justamente por isso, assim, porque às vezes a gente, da galera do motion, a gente só olha motion. A turma... E acontece o mesmo com quem é do stop motion, porque a pessoa vê muita coisa de stop motion. Ou a pessoa que anima... Putz, eu trabalho só com série animada, por exemplo. Grandes estúdios aí, né, que a gente tem, Split. Então, às vezes a galera da série animada também se surpreende em ver, tem essa animação que é da galera do motion, que é na área de publicidade. Nunca vi, né? Nunca
nunca tive acesso a isso. Então o Pingado é meio que essa união, assim, tentar É um ponto de juntar. encontro. Então, tentar juntar todo mundo que anima, faz alguma coisa em movimento E é brasileiro. e é brasileiro. Então essa é a Saquei. intenção. E aí, por fim, a gente tem uns collabs quase mensal, que a gente lança um tema. Acho que você pode clicar aqui. Esse é o último collab, inclusive um convite para todos. Eu não sei quando vai ao ar esse episódio, mas Ah, Mas bom, a hein? gente lança um tema, né? Dessa vez o tema é scroll, né? O famoso rolar, né? Aham. Scrollar. E Ótimo você tema. não precisa se inscrever, você simplesmente envia- reserva um tempo, faz um projetinho de animação de até 10 segundos, compartilha no e-mail, tem uma dimensão, né? 1080 por 1080, enfim. E tem um prazo que é até o fim do mês, então tem Ainda um dá mês. tempo então aí pra esse- galera ainda fazer. dá se tempo, tiver dá tempo. interesse, Por né? Por favor, faça. É, aí, ó, hoje Mas é é 11. aquele momento, tipo, putz, não tem um momento pra fazer um projeto pessoal, não tem uma desculpa pra fazer um projeto pessoal. É. Você vai lá, senta e pega um tema e se faz. quiser Então, descer um pouquinho mais, tem pra gente ver da edição passada, né? Como foram Verdade. as pessoas que mandaram eu- na última edição. eu posto muito mesmo. Faz gente, um mas espera aí. tempinho já. Vamos ver. Tadadã. Caraca, tem muito post mesmo. Aí, Aí, ó. Ali, o Rosinha. Esse foi a edição de dezembro. O tema era. Tropical. E aí teve vários participantes, né? Inclusive eu e o Pedro, a Vamos gente ver aí. brincou aí, fez esse é um que esse. a gente fez juntos. Tropical. Que eu fiz uma base, aí teve também outras pessoas assim que. Cada um, pô, e é legal porque é um tema que eu tento ser mais abrangente, assim, cada um vai interpretar de um jeito. Nesse momento a gente tava numa alta de temperatura, então. Não que a gente não esteja agora. Não que não esteja agora, mas eu acho que ficou bem Cara, claro o porra. sentimento. Teve esse também. Fez foi engraçado. esse personagem muito bom também. E é legal porque a gente começou com esse collab e aí tem pessoas que sempre participam, assim. E é muito legal essa troca também. Essa talvez tenha sido a edição com menos participantes, mas Mas teve algumas que teve mais de 8 pessoas. Depende do período do ano, porque a gente sabe que tem um Tem período, outros né, que tá que- todo mundo É, que tá todo Ralando. mundo ralando é ali, verdade. assim, não vou, ninguém fica bravo, né? Se você não participar, é quando dá tempo mesmo. É isso aí. Ótimo, Pô, legal. Galera, ótima conversa. conversa aqui. incrível aqui. Pô, obrigado, É, gente. e- obrigado Espaço. pelo convite. E parabéns Ah, aí pô, pelo trabalho de obrigado por vocês terem vocês vindo. aí, cara, que vocês mandam bem pra caramba. Obrigado. Eu sou obrigado. fã do trabalho de vocês aí. Oh, que isso. isso. Faz E por esse negócio que você fez aí também do Pingado é ótimo pra comunidade também, pra galera aí. legal. Tem esse aí, que tá onde a câmera aí, Julia? Tá aqui pra nós, né? Aí, pessoal, tem aí o canal aí do Christopher pra vocês acompanhar, que é o gato. É o pingado.gif. Tem até o desafio lá, se vocês quiserem participar aí, até o dia 31 desse Isso mês aí pra de fazer. maio de 2024. É demais. Que às vezes demais pode ser que a 2024, pessoa pode esteja ser. assistindo aí no ano que vem, né? Faltando Mas 5 olha aí, dias, Em né, outro velho? momento, provavelmente vai ter outro tema disponível. É. É, Sim, uma coisa sim. que vai rolar mais vezes. Então, vou fazer Fazer o o- seguinte aqui. Ah. Vou pedir pra eles passar primeiro o Instagram deles dessa vez aí, Tá bom. porque já tem aí o pingado.gif, vou colocar lá na edição para o pessoal ver, e agora passa as redes sociais de vocês aí. Nas nossas redes a gente tá como 8 por extenso, OITO, underline olhos. E o site é 8olhos também por extenso, mas sem o underline, .com, 8olhos.com. Pode seguir a gente lá. Tá, acho que esse é o mesmo arroba no Behance Uhum. e no Instagram. Aí no site tem todos os links E o site também. tem todos os links. Dá pra ver. Instagram pessoal de motion. De Vocês motion não... a gente não tem. É, o meu é uma mistureba, né? É, o Instagram Ficou de 8 um horas ser humano, mesmo, né? É, um Ah. pouco normal. de registro das minhas corridas diárias, um pouco de animação que eu solto ali, mas não tenho exercitado, colocado mais pode coisas crer, assim. mano, pode Aham. crer. Acho que mais o 8 mas olhos. no né? nosso do 8 olhos tem lá o link pro meu Tem. e do Chris. Ah, entendi. Nossa, Show. arroba aí. Top, top. E se tiverem dúvidas, né, se quiser perguntar coisa, fiquem à Aham. Gosto de vontade, trocar ideia, Boa. pode chamar. Muito legal, cara. pode dar corda. Quem chegou aqui também, tá onde? A câmera aqui, tá aqui. Aí. Quem chegou até aqui, galera, tira uma foto, posta lá nas redes sociais pra poder a gente fazer um barulho, né? Uma posezinha Com aí. esses dois monstros aí, ó. Dois monstros da animação brasileira. E segue a gente nas nossas redes sociais. Falando Daniel aqui, Motion, sem o A. o meu é @poremotion.
E por lá tem todos os links lá, Behance, site. E só seguir lá. Segue aí de novo aí Só sucessos. Só sucesso. E o Instagram deles Rendercast aí. também. Render.cast também. Importante. E comentem. E comenta. Comenta, exatamente. Pode comentar Dá um ali. feedback no pra começo. gente Vou colocar aí. uma pergunta, né? no fim. Fala pra gente aí o que vocês estão achando aí, o que vocês acharam da conversa aí. Comenta aí. Se vocês já conheciam aí o trabalho deles aí. A gente é meio low profile, as pessoas. É. E é isso, né? Obrigado Valeu, aí de muito novo. obrigado, Valeu, viu, gente. rapaziada. Parabéns. Show de bola, parabéns. Parabéns Ah, pelo a gente Rendercast agradece também. aí, velho. Valeu aí. Obrigadão aí. Obrigadão. Valeu, pessoal. Até a próxima aí.